Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema, né? Outro dia a gente estava falando sobre a mostra, sobre o festival Varilux, né, de cinema francês, né? Falamos de vários filmes aqui, né? Conversamos muito sobre essa produção cinematográfica francesa mais contemporânea, né? E agora Estação Net Botafogo 1, né? Começou outra mostra, né, no último dia 30 de novembro e vai até o dia 6 de dezembro, né? Estamos fazendo esse vídeo hoje do dia 3 de dezembro, né? Ela já tem uma mostra nova decorridas aí, alguns dias decorridos, né? E que mostra é essa? É a mostra Scorsese, gente, tá? Homenageando, né? O Scorsese fez aniversário recentemente, foi 81 ou 82 anos, eu não me lembro agora, tá? E o Estação Net Botafogo 1 tá mostrando, né, filmes, né, do Martin Scorsese, né, filmes mais antigos, né? E é uma boa oportunidade, né, para aquelas pessoas que não conhecem ainda a obra do Scorsese, né, conhecerem parte dela, né, no caso, né, porque não vai estar todos os filmes dele ali, mas tem filmes que são icônicos, filmes que são importantes nessa mostra, né, que vão estar, tá, à disposição do público na tela grande do Estação Botafogo 1, que é um cinema bom, né, um cinema que tem uma tela bem grande, né. E a gente vai ver clássicos como, por exemplo, Os Bons Companheiros, Taxi Driver, né, no caso, Cassino, né? E eu quero conversar sobre alguns desses filmes com vocês. Infelizmente não vou poder falar de todos os filmes da mostra, mas pelo menos alguns aqui eu quero bater um papo sobre eles com vocês, né, no caso. E hoje eu estou trazendo uma produção, né, chamada O Rei da Comédia, gente. O Rei da Comédia, estrelado pelo Robert De Niro, né? E com a grata surpresa, né, para quem ainda não conhece esse filme, né, do Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis trabalha nesse filme, né? E quando você vê esse filme, a gente sente, né, como aquele Coringa do Joaquin Phoenix, onde o Robert De Niro trabalha também no filme, né? Meio que foi trouxe, vamos dizer assim, uma referência ao Rei da Comédia, né? Esse Coringa do Joaquin Phoenix, né, que fez tanto sucesso, né? Mas do que se trata o Rei da Comédia? Só para a gente poder entender, inclusive, as referências que aparecem no filme do Coringa, né? O que acontece? Você tem, né, um humorista, né, um cara que é aspirante a humorista, né, interpretado pelo Robert De Niro, e ele quer conhecer o líder de um talk show, né, um talk show muito famoso, visto em todos os Estados Unidos, né, que é interpretado, o líder desse talk show, né, esse showman, né, ele é interpretado pelo Jerry Lewis. O Jerry Lewis é uma celebridade, né, em escala nacional, todo mundo quer um autógrafo dele, ele não tem mais uma vida privada, né, ele é totalmente consumido, né, por esse talk show, por esse programa que ele acaba fazendo, né, e ele ainda tem que aturar um assédio enorme dos fãs, né. E esse personagem do Robert De Niro, ele quer, né, ascender a carreira de comediante, né, o Jerry lá, que é interpretado pelo Jerry Lewis, né, ele também é um comediante também, né, e ele quer porque quer, entendeu, mostrar para esse apresentador de talk show, né, para o personagem do Jerry Lewis, que ele pode ser comediante e ele pode trabalhar, inclusive, nesse talk show também, né? E o líder do talk show ali, né, meio que tem uma conversa com ele, numa situação meio que inusitada que os dois acabam se encontrando, né? E só para se livrar dele, fala: liga para minha secretária, porque depois a secretária vai falar que, né, obviamente que o cara não tem tempo para conversar com ele, aquele negócio todo é para se livrar dele. Só que esse personagem do Robert De Niro é tão obcecado, né? Tão obcecado, né, pelo personagem do Jerry Lewis, né, que ele fica indo atrás até o fim e acaba não conseguindo nada, né, no final das contas, né. E o filme é interessante porque às vezes a gente faz umas incursões dentro da imaginação do personagem protagonista, né. Aparece até que você está vendo um trecho do filme, mas na verdade você está vendo ele, o sonho dele, que é participar do talk show, né, de ser amigo, né, desse
grande apresentador de talk show, dessa grande celebridade, né, no caso, né, e ali a realidade do filme, né, ela vai mostrando, vai se misturando com a imaginação do personagem protagonista. Então, inicialmente você ainda não compreende muito, né, o que está acontecendo, mas com o tempo você vai percebendo que tem alguns enxertos no filme que são as visões do personagem protagonista, o que ele projeta, né, de desejo para cima desse grande apresentador de talk show, né, no caso. A coisa vai chegar a um ponto de que ele realmente vai ficar completamente vulnerável, né, à imaginação dele. Ele vai começar a fazer umas coisas meio loucas, que vai ser invadir a casa, né, do apresentador do talk show. O apresentador do talk show vai expulsar ele da casa, vai expulsar ele de casa, coisa e tal, né? E aí, numa última incursão assim, meio desesperada, junto com uma outra fã também que parece não bater muito bem da cabeça, também tem um comportamento muito agressivo, né? Os dois acabam sequestrando, né, esse apresentador de talk show, né? E aí é interessante você ver que nesse ponto o filme ele chega, né, a uma situação muito inusitada, né? Se você estava vendo o Jerry Lewis fazendo um papel sério, dramático, ele fazia aquele apresentador de talk show que já estava cansado daquela rotina, era um cara que já não tinha humor nenhum, ele só andava mal-humorado, só andava pressionado pelo emprego dele, ele era um cara totalmente triste, né? Vai ter umas situações que você vai rir com o filme, né? Por exemplo, esse personagem do Jerry Lewis está andando na rua, né? As pessoas assediando ele o tempo todo, né? No caso. E essa fã mais maluca, né? Que se junta lá com o personagem do Robert De Niro para fazer o sequestro, né? Começa a perseguir ele na rua, né? E o Jerry Lewis começa a correr. E ali você está vendo realmente quando o Jerry, ele corre com todos os trejeitos, né, do personagem cômico dele, que ele faz, dos personagens cômicos, né, que ele fazia quando ele era mais jovem, né? Então, quer dizer, você meio que vê esse filme do Scorsese, né? Mas você tem uns momentos de filme do Jerry Lewis como brinde, né? É interessante você perceber isso. O Jerry Lewis eles ainda consegue fazer você rir, né? E a própria situação inusitada do sequestro é uma situação um tanto quanto tragicômica, né? E para pagar o sequestro, né, para o resgate, o que seria? Seria o Robert De Niro fazer um show, né, um stand-up comedy, né, como se fala, né, nesse programa, né, que era apresentado pelo personagem do Jerry Lewis, no que ele acaba conseguindo, né? Logo depois o apresentador do talk show ele consegue se desvencilhar do sequestro, né? Porque ele percebe, né, que a arma que os sequestradores estão usando é falsa, né? E aí ele acaba se mandando, né, por causa disso. Mas, né, a essa altura do campeonato, o personagem do Robert De Niro já tinha tido seus 15 minutos de fama ao fazer o stand-up comedy no programa, né, que era do Jerry Lewis ali no caso, né. Aí ele vai preso, obviamente, né, porque ele sequestrou o cara, né, e depois ele ia ficar 6 anos na prisão. Durante os anos que ele ficou na prisão, com 2 anos e 9 meses, ele saiu por bom comportamento. Mas nesse meio tempo ele ficou escrevendo o livro na prisão, porque como ele virou uma celebridade da noite para o dia, né? Aí já tinha gente querendo o livro sobre a vida dele, ele já escreveu por $1 milhão, né? Já tinha contratos para poder fazer um filme sobre a vida dele, né? Que era o que estava acontecendo, né? Coisa e tal, né? E aí ele acabou depois tendo o seu próprio talk show, né? O seu próprio show de televisão, né? No caso, ele acabou virando uma celebridade da noite pro dia por causa daquela ação translocada lá do sequestro, né? Ele acabou virando uma celebridade que rivalizava com o próprio personagem do Jerry Lewis, né? Um negócio muito surreal, realmente, né? Então, o filme ele tem essa coisa meio trágica, essa coisa meio cômica, né? E O Rei da Comédia é um filme muito interessante por causa disso, né? Fora o fato de você ver o Jerry Lewis trabalhando no filme do Martin Scorsese, né? E contracenando junto com o Robert De Niro, né? Isso não é todo dia uma situação que a gente vê, e esse filme ele realmente traz essa situação para a gente curtir bastante, para quem gosta de cinema.
Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente vamos falar sobre mais filmes aí da Mostra do Scorsese com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.